gente acredita que sair do Brasil é a chave mágica para resolver todos os seus problemas. É fácil se encantar quando a gente pega o salário em euro, em dólar e converte diretamente para o real. A gente fica imaginando o que eu poderia fazer com todo esse valor. Uma outra coisa que nos ajuda muito a pensar em emigrar é o fato de conhecer aqueles lugares que a gente só vê na televisão. A gente está aqui pertinho, então a gente pensa, toda semana eu posso conhecer um lugar diferente. Mas será que tudo isso acontece mesmo desse jeito? No vídeo de hoje eu vou te contar algumas das minhas experiências aqui na Europa e mostrar o contraste daquilo que eu imaginava e do que eu realmente vivi. Então, se você está pensando em emigrar, eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo. Vamos começar! Fica comigo! Eu me chamo Cosme Eduardo e há 23 anos eu decidi sair do Brasil e vir para a Europa, onde estou até hoje. Bem-vindo ao Emigrar Consciente. Nesse canal nós falamos de imigração sem falsidade, somente a realidade. No vídeo de hoje nós iremos falar do contraste entre sonho e realidade. O que nós pensamos quando estamos no Brasil e o que acontece de fato quando chegamos no país desejado. Antes de vir para a Europa, eu imaginava que seria tudo muito mais simples. Não existia ainda o YouTube, mas eu tentava conversar, ler alguns fóruns com pessoas que já viviam aqui na Europa há muito tempo. E parecia que tudo ia muito bem e era fácil, escutando eles falar. Muitas vezes eu tentava conversar com essas pessoas utilizando o bom e velho Yahoo Messenger, que a garotada de hoje nem sabe do que eu estou falando. Fica aí só uma lembrancinha para quem não sabe do que eu estou falando. Escutando aquelas pessoas falar e conversando um pouquinho, parecia que a vida era uma sequência de passeios e bons empregos, sem nenhum problema. Eu não posso negar para vocês que quando eu estava no Brasil, uma das coisas que mais me chamava a atenção era o salário. Quando eu via aquele 2.000, 1.500 euros, eu fazia o mesmo erro que faz muita gente. Convertia logo para o real e ficava imaginando quanto mudaria a minha vida esse dinheiro. Esse valor de salário por mês daria para realmente virar a minha vida de cabeça para baixo. E isso, claro, alimenta sempre mais o sonho de quem quer sair do Brasil para mudar de vida. O outro ponto que nos traz muito a pensar quando a gente pensa em emigrar, ao menos para mim também foi desse jeito, é pensar no turismo. Você pensa, finalzinho de semana na Suíça, o outro mês eu vou para Portugal, o outro mês talvez eu vou para a Croácia. Então isso também alimenta muito o nosso sonho de poder ver esses lugares que a gente escuta falar na televisão, mas muita gente como eu não tinha a oportunidade de ver na vida real. E de certa forma, nós podemos visitar esses países, mas às vezes não é assim muito fácil. Eu mesmo, ano passado, eu passei minhas férias de verão na Croácia. Foram poucos dias, mas você vê que a acessibilidade tem, pode ser feito. Mas a vida real, o tempo e a situação financeira joga às vezes muito contra a gente. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tinha essa ideia de visitar muitos países, mas trabalhando, como eu vou falar para vocês mais para frente, eu nunca tive tempo e nunca tive as condições financeiras para poder visitar. Você pensa que eu demorei um tempão para ir conhecer o meu primeiro país, eu levei quase um ano para sair da Itália. Então, aquilo que a gente imagina, talvez não seja aquilo que a gente irá viver quando imigrar realmente. E se você já fez essa lista, como eu também tinha feito na minha época, deixa aí no comentário qual país que você gostaria de visitar quando você imigrasse. Mas aí vem o choque, a realidade. Primeiro, o salário parece grande até você pagar o primeiro aluguel. Mas não se trata só do valor do aluguel. Tem garantias, caução, registro do contrato. Então, você já começa a entender que o salário que você tanto sonhava no Brasil já não é tudo aquilo que você vive na realidade. Eu comecei
trabalhando em uma pizzeria. Eu ganhava 1.200 euros por mês. Para alugar a minha primeira casa, eu pedi um dinheiro emprestado ao meu patrão. Ele me emprestou esse dinheiro e eu fui pagando 400 euros por mês. Em cidades como Milão, onde eu morava, é muito fácil você gastar quase a metade ou quase a metade do seu salário com o aluguel. Não é difícil. Qualquer casa pode custar a metade do seu salário, mais ou menos. E isso não era diferente para mim. A minha esposa, naquele tempo, quando nós chegamos aqui, ela não trabalhava. Porque a filha tinha 2 anos e uma creche custava outros 600 euros. Então, eu não tinha condições. Fazer ela trabalhar para ganhar 800, 1.000 euros e pagar 600 de creche não valia a pena. A gente achou melhor ela ficar em casa e trabalhar somente eu. Então, eu ganhava 1.200, pagava 600 de aluguel, 400 do empréstimo ao meu patrão e me sobrava quanto? 200 euros para poder fazer o supermercado e pagar as outras coisas. Você entende que é difícil, né? Mas foi assim que eu vivi por uns 3 ou 4 meses da minha vida. Um outro problema que pesa muito também todo mês é o supermercado. Graças a Deus aquele tempo não pesava como hoje. Aquele tempo a gente conseguia ainda gastar pouco e viver. Hoje realmente o supermercado é uma despesa muito alta na conta do mês, porque as coisas aumentaram de maneira absurda. E para somar a isso tudo, tem o idioma. Viver no lugar que você não fala bem a língua é um sacrifício. Você passa cada perrengue e foi essa vida que eu vivi por muito tempo, porque eu cheguei aqui erradamente, não sabendo falar o italiano. Então, eu fui aprendendo no dia a dia, apanhando aqui, apanhando ali, lendo muito, vendo bastante televisão, e eu fui aprendendo. E o que me ajudou também foi o trabalho, que eu trabalhava só com italianos, então ou eu falava. Tive que me virar. Muita gente que chega aqui e encontra trabalho com brasileiros, depois de 10 anos de vida, ainda continua sem saber falar o italiano. Nisso eu tive muita sorte, eu tive que aprender o italiano de maneira rápida e me virar, porque trabalhando só com italiano, eu tive que dar meus saltos. Outra coisa pouco falada, mas que também pesa muito no dia a dia, é a distância da família. Você está no lugar sozinho, sem a tua família, sem a mãe, sem o pai, sem aquilo que você acha que é legal para você, é difícil. Porque quando você imigra, você começa uma vida sozinho, quase sempre sozinho, não? Eu quando vim para cá fiquei 3, 4 meses sozinho, depois eu trouxe a minha esposa. E fiquei sem meus pais, fiquei sem meu irmão, e isso pesa muito no dia a dia. Muito pouca gente fala disso, mas realmente não é fácil você estar sozinho em um lugar. Tem dia que você chega em casa, pelo menos eu chegava, deitava na cama, olhava para o teto e falava, mas vale a pena tudo isso? É uma coisa que é para pensar, tá? A distância da família, faltar aquela comidinha, aquele feijão e arroz feita pela mãe. Se você está acostumado a isso, você tem que ficar ligado porque essa coisa também pesa. Mas vamos falar de trabalho, o que é o mais importante para quem pensa em emigrar. Mas antes de falar disso, eu gostaria de te lembrar de deixar o seu like, se inscrever no canal para nos incentivar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, onde nós falamos a verdade para você que pensa em emigrar. E o trabalho? Chegou um momento que eu realmente pensei em deixar tudo para trás e voltar para o Brasil. Porque nem sempre você encontra um trabalho na área que você quer. Às vezes, para regularizar documento, pagar contas, você aceita o primeiro emprego que aparece na sua frente. E de repente é um emprego que você nunca pensou em fazer. Eu, por exemplo, trabalhava como instalador da antiga Telemar no Rio de Janeiro. Eu instalava telefones, orelhões, fazia manutenção de orelhões, mais precisamente. E quando eu cheguei aqui, tudo bem, eu não imaginava trabalhar nessa área porque eu não trouxe um diploma, não traduzi o meu diploma, essa área eu não imaginava. Mas quando eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego foi como lavador de pratos. Então você imagina, eu na minha vida nunca imaginei trabalhar como lavador de pratos. Nenhuma vergonha, porque foi o que me sustentou por muito tempo de vida, naquela pizzeria que eu falei onde eu comecei. Então,
Você imagina, eu de um instalador virei lavador de pratos, tá? É uma coisa que você tem que estar preparado que pode acontecer. Então, desse lavador de pratos, eu aprendi a fazer pizza, virei um pizzaiolo naquela pizzeria. E o salário daqueles 1.200 que eu falei foi aumentado. Então, a vida já começou a melhorar. Mas não bastava ainda, porque esse salário, não trabalhando a minha esposa, ficava difícil de viver. Então, eu trabalhava como pizzaiolo na pizzeria só na parte da noite, porque ainda não era tempo integral naquela pizzeria. Então, eu trabalhava na pizzeria só de noite e fazia algum trabalho de ajudante de pedreiro de manhã. Mas graças a Deus isso foi por pouco tempo, porque senão eu não ia conseguir aguentar esse trampo. Então, o meu horário na pizzeria era de 11 da manhã até as 3 da tarde e depois de 8h30 da tarde até as 2 horas da manhã. De segunda a segunda, com folga no sábado e no domingo pela manhã, porque a pizzeria no sábado e domingo não abria de manhã. E assim eu fui arrumando a minha vida, organizando a minha vida devagarzinho nesse trabalho por mais de 5 anos. Mas trabalhando desse jeito já dá para você entender que quando você chega em casa você não quer saber mais de nada. Então você quer saber de chegar em casa, deitar no sofá e não se mexer mais. Aquele sonho de conhecer país todo final de semana ou uma vez por mês já fica muito mais difícil se você trabalha desse jeito, não? Sem dizer o dinheiro, que era sempre muito curto. Nós na primeira parte vimos o que era o sonho, na segunda a realidade e agora o meio termo. A verdade é que morar fora do Brasil não é um conto de fadas, mas também não é um filme de terror. Existem momentos bons e momentos ruins, momentos difíceis e momentos fáceis, como em qualquer lugar do mundo. Com o tempo a gente vai se adaptando. A gente vai começando a aprender a resolver os problemas, a gente vai conseguindo falar melhor a língua e isso vai facilitando a nossa vida. Realmente existem ainda algumas coisas que compensam para a gente que mora fora do Brasil. A primeira em absoluto é a segurança. Põe a saúde, põe a educação, serviços públicos que funcionam. O fato que realmente você pode reconhecer novos países, novas culturas, falar novas línguas. Isso tudo vai a favor da imigração. E eu, por isso, acho que ainda é muito válido você, se puder, tentar emigrar. Mas eu não posso esconder também as outras coisas que jogam contra o fato de imigrar. Por exemplo, a saudade dos familiares, aquela reuniãozinha com a família, aquele churrasquinho, você não vai ter, tá? A saudade, como eu já tinha citado antes, da comidinha da mãe, o arroz e feijão. Graças a Deus, a minha esposa cozinha maravilhosamente, então ela me faz sempre um arrozinho, um feijão. E isso aí eu não sinto muita falta. Mas da presença física dos meus familiares, isso sim às vezes pesa muito. Essas verdades que eu estou falando, do fato da vida que não é fácil, que você trabalha muito pesado, que você tem que fazer isso no começo porque a vida realmente te impõe que você viva desse jeito, porque quando você chega você tem que se conhecer, você tem que entender como funcionam as coisas. Eu não digo essas coisas para te desanimar, eu digo essas coisas para você chegar aqui nesse país, no país que você escolher, preparado para viver essas situações. Porque se eu tivesse chegado com a cabeça pensando que seria tudo mil maravilhas, eu de repente não teria chegado onde eu cheguei hoje. Eu de repente teria deixado tudo de lado e voltado para o Brasil como realmente eu pensei. Mas o fato de estar pronto para enfrentar essas dificuldades me fez ficar com os pés no chão, trabalhando duro, para que hoje eu possa continuo trabalhando tanto, mas eu tenho a minha vida estabilizada aqui fora. Se eu tivesse vindo para cá com a ideia que seria tudo maravilhoso, eu com certeza teria quebrado a cara. O meu conselho é que antes de você emigrar, sair definitivamente do Brasil, é que você pesquise muito, escute muita gente. Hoje você tem uma arma maravilhosa que é esse YouTube, onde pessoas como eu e muitos outros postam
as suas experiências, te contam o que acontece fora. Antigamente isso não existia, para a gente foi muito mais difícil. Hoje, para quem pensa em imigrar, tem essas ferramentas que você pode utilizar. Então, use, conheça, fale com pessoas, faça perguntas. Se você tem alguma coisa para perguntar, você pode deixar aqui no comentário que eu te respondo. Se você tem alguma dúvida, deixa lá no comentário que eu respondo para você para tirar essa tua dúvida. Não venha com dúvidas ou não tenha certeza que você está pronto para enfrentar essa vida que realmente no início não é fácil. E se você está pensando em migrar, eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu preparei um e-book que pode te ajudar a preparar a sua viagem com conselhos e dicas que realmente irão te ajudar a trilhar esse caminho até a data da sua viagem. Então eu vou deixar o link na descrição e se você quiser, dá uma olhada lá que você vai gostar desse e-book que eu criei. Então, se você está nesse momento de decisão, que está pensando se deve deixar ou não o Brasil, o meu conselho é: não tome decisão só em bases de vídeos bonitos ou comparações salariais. Coloque no papel escrito ali o que você realmente quer e o que você está disposto a abrir mão. E o que você realmente precisa aprender antes de vir para o exterior. Não faça como eu, que veio sem saber uma palavra do idioma do país escolhido, ok? A minha opinião é que ainda vale a pena imigrar. Certamente você não ficará rico como uma vez. Pode acontecer, mas é muito difícil. A ideia principal para quem pensa em emigrar é melhorar a qualidade de vida. É viver mais tranquilamente, poder usar um telefone celular andando tranquilamente pela estrada, poder parar num sinal sem ficar preocupado se vão quebrar o teu vidro ou vão roubar o teu celular. É poder você ir para uma praia e ficar ali de olho fechado, dormir sem nenhuma preocupação. É você ter uma escola decente para os seus filhos sem precisar pagar mais do que o teu salário nessa escola. Então, essas coisas realmente ainda no exterior valem a pena. Mas começar uma vida no exterior não é fácil. E se você está pensando em imigrar, eu vou deixar um vídeo no final da tela que pode te ajudar.